Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 38º episódio do podcast Spoilers da Vida, nessa primeira temporada. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu fiz uma pesquisa semana passada no Instagram para saber um tema que seria interessante, que as pessoas gostariam que eu falasse. E surgiu o tema do foco. E eu sei que nesse período de pandemia, principalmente para quem trabalha em casa, quem tem criança, cachorro, familiar, morador, enfim, manter o foco é um grande desafio. Então eu decidi trazer um pouquinho aqui mais de conhecimento sobre esse assunto. Mas para falar um pouco mais sobre foco, eu tenho que dizer para mim, o que eu considero como foco e que eu vou usar aqui como exemplo. Porque foco é uma coisa que cada um entende de uma maneira. Então eu vou contextualizar aqui e explicar o que eu considero foco. Bem, foco para mim é um conjunto composto de 5 partes: a decisão, o planejamento, a disciplina, execução e perenidade ou continuidade, né? E foco para mim é diferente de concentração. Às vezes a gente está super concentrado em uma atividade e a gente fala, não, me dá 5 minutinhos que eu estou aqui focado e vou terminar. O que não é ruim, para mim essa parte da concentração, ela entra muito dentro do caminho do foco, mas ela não é suficiente para dizer que você está tendo foco. Foco é uma coisa mais a longo prazo, né? Quando eu penso em foco, eu penso em uma decisão, em algo mais a longo prazo, do que simplesmente realizar uma tarefa. Às vezes a gente realiza uma tarefa e você só precisa, para realizar essa tarefa, de um impulso de ação, de uma motivação momentânea. Mas para ter foco, você precisa fazer com que isso seja contínuo e não apenas a execução de uma atividade. Eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar. Imagina que você tem o objetivo de passar num concurso público, ou então trocar de emprego, ou empreender, ou até mesmo emagrecer. Tudo isso precisa de foco. E às vezes você pode ter tido foco, ou até ter nesse momento, e nem sabia que tinha. Então o primeiro ponto é a decisão, que mostra que muitas pessoas, elas às vezes decidem, vão na direção do seu objetivo, mas essa decisão ela serve apenas para dar aquela sensação de dever cumprido, sem nenhum resultado. Você quer ver um exemplo? Eu vou emagrecer, meu objetivo é emagrecer. A minha decisão é entrar na academia e ir no nutricionista. Legal, fantástico. Mas só isso não vai ser o suficiente para te fazer emagrecer. Você também tem que se exercitar, você tem que fazer a dieta que foi proposta pelo seu nutricionista, senão isso só serviu para te convencer de que você está no caminho certo. Ou para o cara que quer estudar, ele se matricula num concurso, mas ele não vai dedicar o tempo que é necessário para estudar para aquela determinada disciplina ou naquele determinado curso. O empreendedor, por exemplo, pode ter lido um monte de livros de marketing, de empreendedorismo e não ter feito nada com o que ele aprendeu, ele não aplicou. E todos esses exemplos mostram ações que ocorreram por conta da tomada de decisão e que estão dentro do caminho, mas que não representam alcançar o objetivo, se você não tiver as outras partes do foco, as outras partes do caminho do foco. Então vamos falar um pouquinho sobre as outras partes. A próxima é o planejamento. Então imagina que você decidiu entrar na academia e planejou como é que vai ser a sua dieta, como vão ser seus dias de academia, quantas horas você vai fazer, quanto vai ser de exercício aeróbico, se vai fazer jejum intermitente, dieta do sangue, mediterrâneo, cetogênica, enfim. Você já tem tudo o que você precisa para começar a executar. Isso é fundamental. Uma das coisas que mais faz a gente procrastinar é não ter essa clareza do que vai fazer. O planejamento é uma das etapas mais importantes do processo de manutenção do foco. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar cuidado. Planejar demais sem executar é a mesma coisa que procrastinar, mas só que a gente dá um nome bonito que é perfeccionismo, né? Mas não se preocupe em ter perfeição no seu planejamento, porque eu te garanto que ele vai mudar de tempos em tempos, porque todo o seu cenário de todo mundo está em constante mudança o tempo todo. Então aprenda que você tem que planejar e também ser flexível para adaptar quando for necessário. O próximo item é a disciplina, que parece para muitas pessoas fácil. Não, eu sou disciplinado, eu faço o que tem que fazer. E às vezes não é bem assim a verdade. Imagina que você planejou estudar 3 vezes por semana ou durante 2 dias. Mas aí num dia você está cansado, ou então recebeu alguma visita em casa, ou então é aquele assunto complexo e chato que você não curte muito estudar, e aí você decide estudar apenas 1 hora. Nesse exato momento, por incrível que pareça, você está criando um dos maiores sabotadores de foco que existe, que é você dizer para o seu cérebro que tudo bem se você não fizer o que você planejou, tudo bem se você estudar apenas 1 hora, tudo bem se você apresentar uma desculpa que justifique não realizar o que você
tinha planejado, o que tinha que ser feito. É aquele dia chuvoso que você deixa de ir na academia, é aquele jantar que você foge da dieta porque é aniversário de alguém. Ah, pô, Bruno, beleza, mas eu não posso fugir do planejamento nunca? Pode fugir e isso vai acontecer uma hora ou outra. Nem tudo na vida é previsível. Na verdade, a maioria das coisas não é previsível. Esse podcast mesmo, que era para ter sido entregue na segunda passada, eu estou fazendo hoje. A grande diferença é como você interpreta o que aconteceu, como algo normal ou como uma exceção. Se você começar a entender que é normal diminuir a quantidade de estudo, porque você está sempre se dedicando, ou que é normal diminuir a quantidade de horas na academia, porque você já está conseguindo algum resultado, você vai tornar isso um hábito. E depois, aos poucos, a sua energia, a sua motivação vai começar a diminuir, vai minguando, e aí você vai acabar parando de seguir o caminho que você precisa para atingir os seus objetivos. Beleza, mas nem nos aniversários eu posso fugir da dieta? É claro que pode, mas torne isso parte do seu planejamento, porque aí você vai ter de forma clara e objetiva o que você se permite. Só tome cuidado se você tiver uma família enorme com aniversário 2 vezes por semana, porque aí realmente isso pode impactar o teu objetivo. E agora, para terminar, eu vou juntar disciplina com a execução e perenidade. Quer dizer, efetivamente você vai fazer o que você planejou, do jeito que você planejou e constantemente, sem deixar que a exceção se torne o normal. Deu para ter uma ideia mais ou menos? Eu vou fazer um resumo aqui do que é foco para mim em uma frase, né? É decidir as mudanças que você quer fazer na sua vida para atingir os seus objetivos, planejar de forma clara e concreta o que você precisa executar para alcançar essas mudanças e realizar de forma contínua o que foi planejado, sem deixar que exceções se tornem hábitos. Parece muito simples, mas não é. Senão todo mundo realizava sempre os objetivos, senão todo mundo tinha o foco contínuo. E tem muitos distratores que acontecem na nossa vida. E para ajudar a trabalhar um pouco desse foco, eu vou trazer aqui também algumas dicas do que pode te ajudar a manter no caminho do foco, né? E aí, para começar, eu vou trazer aqui uma citação do Steve Jobs que tem muito a ver com o primeiro item. Foco é dizer não. Todo ano ele se reunia durante um final de semana para discutir sobre as oportunidades que a Apple tinha para o ano seguinte. E aí, ali daquela discussão surgiam diversas ideias, centenas de ideias maravilhosas e outras que poderiam ser descartadas de cara. E no final, o que eles faziam? Eles selecionavam apenas poucas ideias. Por mais que as outras pudessem ser promissoras, que às vezes fossem dar resultados melhores, eles precisavam manter os objetivos. Porque quanto mais ideias eles estivessem seguindo ao mesmo tempo, quanto mais objetivos eles estivessem caminhando ao mesmo tempo, mais os recursos, tempo, dinheiro, pessoas, seriam divididos entre eles. Então essa é a primeira coisa que você vai ter que aprender, a dizer não a tudo aquilo que não vai te levar em direção ao seu objetivo, sejam elas oportunidades ou distratores. O segundo ponto é definir uma rotina. Como eu falei, o planejamento do seu objetivo é importante, mas ele está dentro de uma rotina diária, semanal, mensal, enfim. Se você não tiver a clareza de como ele se enquadra, você não vai saber ajustar se for por acaso necessário. Nem sempre o que a gente gostaria de fazer se enquadra no nosso estilo de vida, no nosso tempo, no nosso recurso financeiro. Tudo isso tem que ser considerável para você fazer o planejamento dentro da sua rotina. Senão não vai funcionar, senão em algum momento você vai deixar de seguir o seu planejamento porque a sua rotina engoliu ele. A terceira dica é visualize o seu resultado, de tempos em tempos. Existe uma técnica da PNL que é muito utilizada principalmente por esportistas, que é a técnica chamada de visualização ou de fita, para quem já teve videocassete em algum momento aí da vida. A ideia é simples, ela consiste em você visualizar os seus resultados e o caminho que você trilhou. Toda vez que você visualiza os seus resultados, você se automotiva. O nosso cérebro ele não consegue definir se um pensamento sobre sucesso é diferente do próprio sucesso. Então, as sensações, as emoções que vêm são as mesmas. Por isso que às vezes quando a gente está pensando muito sobre uma viagem, sobre um evento, uma formatura, ou qualquer evento que represente um momento importante para a gente se sente empolgado, animado, motivado, ou seja, a gente tem vontade de que isso aconteça. Quando você pensa como a sua vida vai ser quando o seu objetivo for alcançado, você vai criar as mesmas sensações e vai se sentir bem e vai se automotivar.
Outra vantagem é que quando você pensa sobre o caminho que você vai passar, uma vez que, aí entre aspas, né, você sabe que vai alcançá-lo, você não coloca obstáculo e nem objeção. E aí você se sente efetivamente preparado para aquele momento. Existe uma história aí do Michael Phelps, um nadador americano, que ele fazia isso antes de cada prova. Ele visualizava como ia ser a prova e na hora era só uma repetição do que ele já tinha feito na cabeça dele. Isso é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Um outro ponto importante é respeitar os seus limites. Não tente ser produtivo o tempo todo, sem descanso, sem distrações. Muitas pessoas acham que eliminar as distrações é a melhor forma de manter o foco. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que quando você tira toda a distração, você cria uma distração de ficar pensando sobre o que você deixou de ter. Além disso, você se sente como se você tivesse de castigo. Lembra da dieta? Imagina que você tem que fazer dieta todos os dias sem nunca poder comer um doce, um chocolate ou um refrigerante. Quanto tempo você acha que você vai resistir? E no caso do estudo, imagina que você está todo final de semana estudando e seus amigos decidem sair e te chamam para sair, enfim, para desopilar o fígado. Você acha que você não vai perder o foco pensando no que eles podem estar fazendo? E pior, você vai ficar se sentindo mal por não estar lá? Então, meu ponto de vista é que a gente tem que definir horários de distrações. Se eu quero olhar o Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, ou ver uma série de Netflix, ou comer um chocolate, tomar um refrigerante, eu tenho que definir quando isso vai acontecer. E aí a gente volta na disciplina para seguir o que foi planejado. Se eu definir que eu vou ver, sei lá, 1 hora por dia, eu vou me dedicar às redes sociais ou ao nadismo, vai ser apenas 1 hora. Eu não posso ultrapassar isso. Aí entra essa questão da disciplina. Se quiser, você pode até usar uma técnica, como por exemplo o Pomodoro, que ajuda no gerenciamento do seu tempo, para te dar pausas para você poder respirar e se distrair. Mas só tem que tomar um cuidado, né, para não ficar ansioso esperando pelas pausas, olhando o relógio o tempo todo, porque aí isso sim vai ser uma distração. E por falar em ansiedade, uma das coisas que mais tira a gente do caminho do foco são coisas pendentes. Volta e meia a gente fica pensando sobre algo que a gente ainda tem que fazer, uma coisa que a gente precisa comprar, uma tarefa que em algum momento a gente vai ter que retomar, enfim, são aqueles pensamentos alheios que vêm e a gente fica remoendo durante algum tempo. A melhor forma de lidar com esse tipo de pensamento é fazer entre aspas, download para o papel, né? É de tirar ele da sua cabeça. Enquanto ele estiver na sua cabeça, você vai estar remoendo ele. Eu, por exemplo, eu costumo usar um caderno ou então aquele aplicativo Tarefas ou To-Do. São aplicativos que me permitem botar tipo um checklistzinho. E eu vou botando tudo que eu penso, que eu lembro, isso daqui eu preciso fazer, eu coloco para lá. Sempre que eu lembro de algo que é necessário, antes daquilo ficar me assombrando meus pensamentos, eu coloco ali, porque eu sei que quando eu terminar o que nesse momento é o mais importante, eu posso voltar lá e revisitar. E eu não preciso ficar me preocupando que eu vou esquecer, por isso eu tenho que ficar pensando sobre isso o tempo todo. Eu fico muito mais tranquilo para fazer o que nesse momento é relevante para o meu objetivo. Uma coisa que também funciona comigo, né, é não ser multitarefa. E aí existem diversos estudos que mostram que toda vez que a gente muda de tarefa para tarefa, a gente perde tempo naquela retomada. E a nossa velocidade de retomar atividades não é a mesma de um computador. Por isso a gente acaba sendo menos efetivo quando a gente está tentando ser multitarefa do que quando a gente é monotarefa. E claro, além da eficiência, toda vez que a gente conclui uma atividade, a gente libera dopamina no nosso organismo, que traz aquela sensação de prazer, de motivação. Se você é multitarefa, você demora mais para concluir as tarefas, porque você está dividindo o seu tempo e, consequentemente, você também demora mais para se sentir bem e motivado. E por último, e não menos importante, é claro, esteja em um ambiente favorável. Não adianta você tentar manter o estudo em dia se você está dentro de um quarto onde tem diversos estímulos visuais e auditivos, como o som da rua, videogame do seu filho ou do seu irmão, a mesa toda cheia de papéis. Tudo isso vai fazer com que o seu cérebro, que não gosta de caos, ponha a atenção na resolução desses problemas. E vamos dar um outro exemplo aí. Quem é que gosta de ir para a churrascaria fazendo dieta? Bem, na verdade depende da dieta, né? Se tiver uma dieta cetogênica, talvez até funcione bem. Vou mudar então. Digamos que quem é que gosta de ir para uma festa infantil estando de dieta? Aí sim, lá você vai estar num ambiente totalmente desfavorável. Você só vai encontrar salgadinho, pipoca, batata, doces, cachorros quentes, refrigerante, enfim, tudo que quem está numa dieta não gostaria de ver. Então a dica é, evite esses ambientes e torne o seu ambiente favorável. Se você vai estudar,
Vá para um ambiente que seja confortável, silencioso, ergonômico. Se você vai fazer dieta, escolha bem o que você vai ver quando você abrir a sua geladeira. E essas foram as dicas de foco. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para todos vocês. Se tiverem algum tema que vocês acham que seria interessante colocar aqui no podcast, pode me mandar um e-mail, bruno@brunobr.com.br, e não deixe de deixar o seu comentário, curtir e compartilhar, tá bom? A gente se vê segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.